Aristófanes, Shakespeare, Grécia Antiga? Não, teatro das origens. Estamos aqui com o livro do Zeca Ligeiro, Estudos das Performances Afro-Ameríndias. Estávamos lendo a introdução no vídeo anterior, bora prosseguir aqui na página 26, introdução ainda. Podemos perceber aspectos de resistência cultural, mas também como uma arena de afirmação de identidades, preservação da memória e luta para manter os princípios ancestrais. Procura-se aqui entender o teatro como o desdobramento do próprio ritual, que para exercer a sua plena eficácia por meio de encenações, se estabelece como uma prática de teatro completa em si, e não apenas em partes como dramatização, brinquedo popular, dança dramática ou elementos cênicos ilustrativos. Trata-se de um ritual construído para ser um teatro que manipula uma mitologia específica, distribui falas, marcas, estabelece uma narrativa, inventa personagens, se transforma em coro, utiliza a música, a dança, a percussão, cenário e figurino de forma articulada e consistente. Tem uma função religiosa, mas é realizado com todos os elementos que caracterizam o teatro como entretenimento, em muitos casos com requintada elaboração de técnicas teatrais, e logra grande comunicação com seu público, não apenas no sentido de comunhão da mesma fé, mas que também faz parte de um tempo de lazer. Não pretendemos afirmar que todo ritual é teatro e que entidades manifestadas são personagens. Isso seria banalizar algo tão extraordinário e tão intrigante e complexo. O conceito de teatro das origens surgiu durante o projeto de estudo O Outro Teatro, do Ritual à Performance 2, no qual procurava estudar em bloco o que seria o teatro não eurocêntrico. E, em seu desdobramento, passei a observar e distinguir o teatro sagrado, realizado por praticantes, daquele feito por artistas admiradores, embora ambos procurassem trabalhar com as estéticas afro ou ameríndias. Eu pretendia, desta forma, fechar mais o foco, e nasceu então o conceito de teatro de origens, ao passo que a definição de outro teatro engloba um leque amplo de expressões dramáticas, tradicionais e contemporâneas não originadas no continente europeu. O teatro de origens, filosoficamente falando, requer uma abordagem específica, já que somente o praticante, performer ou espectador comprometido com os princípios fundantes da tradição em questão seria capaz de melhor apreender sua cosmogonia para poder praticar integralmente seus processos de encenação. Verificamos ainda que, em muitos casos, performers e encenadores não comprometidos com os rituais têm se aproximado e apropriado de seus elementos e suas estéticas em criações múltiplas, relacionando-as ainda com grandes tradições híbridas contemporâneas. Nesse sentido, destacamos sobretudo o trabalho de encenadores como Jerzy Grotowski, do teatro... no Teatro das Fontes e no Teatro como Veículo, e Eugênio Barba em seu Teatro Antropológico. Resta frisar que neste livro não trataremos da incorporação de técnicas milenares ao trabalho do ator contemporâneo, nem estudaremos tradições outras de encenação que foram traduzidas para o Ocidente ou descobertas nas Américas como propostas de novidade experimental. Nosso foco é o teatro das origens enquanto processo criador pela comunidade religiosa, e verificamos que se trata não necessariamente de simples reprodução de estética antiga preservada, uma vez que tem sido recriado de diversas formas em diversas comunidades, como veremos a seguir, seguindo as tendências das tradições orais. Africanos e ameríndios separados e misturados. Como elementos comuns das tradições africanas e ameríndias, destacamos o cantar, dançar, batucar, contar trabalhos dentro de uma dinâmica contínua que tenha chamado de motrizes culturais, e são tratados aqui em outros artigos. Embora esta dinâmica seja o que mais chama a atenção, por evidenciar o corpo e a relação do performer com o espaço em sua busca de melhorar e interagir com o espectador de forma a transportá-lo e transformá-lo, é importante também destacar
os elementos visuais presentes na construção de figurinos, adereços, elementos cenográficos, decorativos, também na concepção do desenho cênico, da performance. Torna-se fundamental também entender as dinâmicas da performance na sinergia, pois nada é concebido arbitrariamente, constituindo-se, pois, uma relação concreta, tanto como simbólica, já que a sua relação com os cosmos se dá pela ação do corpo do performer no centro e no entorno da roda ou organizado em performances processionais. Podemos dizer que, dentro da eficácia do ritual, emerge a encenação. O jogo cênico é, portanto, um expediente para exemplificar comportamentos e presentificar crenças antigas, quase sempre incluindo o transe, precedido de rituais secretos nos quais, no caso ameríndio, são ingeridas feitas com plantas sagradas, incitando a contínua utilização do cantar, dançar, batucar. Em muitos casos, as encenações contam a vida de guerreiros míticos, de sacrifícios ancestrais e de triunfos decorrentes da forte ligação com animais sagrados ou com as forças da natureza. Coletivos de iniciados performam desenhos específicos no espaço, corporificando arquétipos de uma cosmogonia anterior à própria vida do performer. Em ações carregadas de simbolismo, catalisam forças e mitos que pertencem não somente a lembranças dos vivos, como a vivências anteriores de guerras, paixões, lutas exemplares, não apenas da comunidade a qual ele pertence, mas a própria ancestralidade do seu povo. Assim, esta performance ancestral se complementa com a vivência dos embates contra o colonialismo, a escravidão e outras formas de opressão por que passaram ou passam os participantes. Presenciei algumas dessas encenações em vários países da África. Eles remontam a períodos muito anteriores ao que conhecemos no Ocidente, sem contudo pretender ser históricas ou recriações de épocas distantes. São feitas em comunidades isoladas, ou mesmo dentro de grandes cidades como Lomé, Maputo, Dakar, para citar alguma delas. Elas passam da situação de culto devocional para a situação de execução de determinado roteiro de encenação, que em muitos casos, mesmo aberta às modificações individuais e locais, passam a fazer parte de uma determinada tradição cênica. Elas se apresentam em consonância com as co-irmãs da diáspora americana classificadas como afro-brasileiras, afro-latinas e, por sua vez, dispõem de elementos comuns como performances ameríndias, das quais me ocupo, principalmente das desenvolvidas na Guatemala, pertencentes à grande tradição maia, como Rabinal Ashi e performance do grupo Sotzi Jai. Página 30. Nascidos dentro do conceito do ritual, estes dramas litúrgicos apresentam elementos do jogo cênico, disponibilizam tipos de representação de divindades e ancestrais, encenando episódios marcantes das suas respectivas passagens pelo planeta. As lutas e conquistas junto às suas comunidades em épocas remotas, elas invocam suas forças espirituais ou ainda demonstram o convívio com outras divindades durante o seu percurso terrestre e sua permanente influência sobre o destino das comunidades dos que estão vivos. Não se pretende incluir neste estudo a tradição católica dos mistérios, milagres e moralidades medievais que, por sua vez, poderiam também ser analisados como teatro das origens, já que tradicionalmente este teatro foi concebido a partir das mitologias cristãs e seus princípios fundantes. Este não é o foco do presente trabalho, e pelo fato de este teatro pertencer igualmente à categoria de um teatro catequizador, organizado em consonância com o poder e performado com características colonizadoras, se coloca em posição oposta aos grupos oprimidos que são tratados aqui. A surpresa de encontrar as danças dos derviches na Turquia abriu uma perspectiva nova para entender a arte
devocional dos Sufi dentro dos confinamentos das regras do Islã. E fiquei absolutamente fascinado por essa junção de ritual, performance, teatro das origens, como será analisado posteriormente. Vamos nos concentrar em algumas performances específicas. Devemos ressaltar, portanto, cada performance ou ritual que enquadramos na categoria de teatro das origens como um objeto único, já que ocorre em diversos lugares, e a cada cultura, como constatou Boas, um trecho aqui, pode ser entendida unicamente como produto histórico determinado pelo ambiente social e geográfico em que cada povo foi colocado e pela maneira como desenvolve o material cultural que chega a seu poder como contribuição exterior ou como fruto de sua própria faculdade criadora. Boas 2015, capítulo 11. Entretanto, o próprio Boas, em seu trabalho pioneiro no campo da antropologia, aponta também para uma outra possibilidade ao constatar que condições dinâmicas baseadas em distintos fatores podem produzir processos culturais semelhantes em diferentes partes do mundo, e desta maneira os acontecimentos históricos possam ser percebidos segundo pontos de vista mais dinâmicos. Ele alerta dados históricos, mas mesmo assim nos fornece possibilidades de entender alguns fenômenos que procuro analisar aqui, e que acontecem em distintos lugares, utilizando estruturas e gramáticas cênicas, procurando descobrir suas escolhas na construção da cena e, a partir daí, comprovar minha tese da existência do teatro de origens, em uma diversidade de comunidades, mas mantendo vários pontos em comum, como veremos a seguir. A disposição dos capítulos. No primeiro artigo, Características e Qualidades do Teatro das Origens, examino os elementos que constituem o teatro das origens, destacando suas características principais e exemplificando performances africanas, afro-brasileiras ou ameríndias. Trata-se de uma perspectiva nova de compreensão das possibilidades cênicas encontradas em apresentações de rituais e danças que são exemplificadas em elementos como texto, a música, a dança, uso de figurinos e máscaras, bem como a própria ocupação do espaço onde a performance acontece. Com teatro ameríndio ancestral, performance, ritual, festa em narrativas colombianas. Demonstro que existia um teatro nas Américas, altamente complexo e bem desenvolvido, muito anterior à chegada dos espanhóis, com o impacto da complexa tradição oral em que se preserva um espetáculo majestoso em coreografias, canto, percussão e dança, utilização de cenários naturais e ricos ornamentos corporais. Examinaremos as festas ritualísticas astecas, de onde emerge um teatro com participação da comunidade, algumas das quais envolvendo sacrifício humano, e em seguida dois textos que, transcritos de línguas nativas, permanecem como modelos de antigas estruturas dramáticas ameríndias. Um de tradição maia, o outro inca. Examinaremos estes materiais que guardam rica memória da tradição ameríndia de um teatro baseado na força do inseparável quarteto: percutir, cantar, dançar, contar. Aqui se fundamenta o argumento de um teatro de origens, uma vez que toda narrativa mitológica explicita a origem cósmica da vida social. Em Dança Brincantes no Brasil e Dança dos Derviches da Turquia, diferenças por contrastes, jogo, ritual e espetacularização. Procuro compreender as diferenças em os pontos comuns a partir do êxtase religioso e do jogo corporal. Ambas as performances de origem e prática ritualísticas, pela sua popularidade e interesse público, saíram do campo religioso e comunitário e passaram para o campo da produção de espetáculo. Evidentemente, as diferenças entre as duas são grandes de acordo com o contexto onde são gerados. Uma é executada basicamente por mulheres e outra quase exclusivamente por homens. Este estudo de caso concentra-se
no conjunto de danças em roda oriundo das comunidades afro-brasileiras, com destaque para as principais danças da umbigada, tambor de crioula, o coco, o jongo, o lundo e o samba de roda. E em seguida viaja até a entrada da Ásia para analisar a performance da dança de rodopio dos derviches, chamada Sama, da ordem do Sufi, que se espalhou pelos países muçulmanos em diferentes formas. Procura-se compreender o comportamento do corpo em relação às culturas que incorporam as tradições. Em Gorovodum, Togo e Gana, Mapico, Moçambique, teatro de divindades brincam com a violência humana. São analisados dois rituais provenientes de distintas culturas africanas que mantêm em comum antigas relações com os ancestres e ao mesmo tempo conservam marcas de um passado mais recente, escravocrata e colonialista, de luta e guerras. Procura-se entender a tradição como algo constante de transformação, como a própria religião que sofre variadas interpretações ao longo de sua própria história. Mesmo com características próprias em seus respectivos contextos sociais e históricos, as duas performances apresentam dinâmicas semelhantes porque suas encenações emergem do ritual e elas, por sua vez, incorporam não somente a força de suas divindades, mas algumas das mudanças sociais ocorridas na vida da comunidade, dentre as quais destacamos a presença da violência da guerra em rituais em que o cantar, dançar, batucar se transformam nas próprias narrativas, de acordo com o jogo de quem o performa, ao contar os dramas comunitários. Aqui exemplificamos o teatro das origens em relações a distintas tradições africanas de origem e procedência diversas. Em motrizes culturais, do ritual à cena contemporânea a partir do estudo de duas performances, Sotsijai, My Guatemala e Dambalawedo, afro-brasileira do Benin, Nigéria e Togo, procura-se entender como duas práticas performativas contemporâneas. Uma baseada numa tradição ameríndia maia que formas de ritual, drama e dança e música estabelecem paradigmas de um teatro de origens maia, e a outra um espetáculo de dança contemporâneo, dialogando com rituais africanos do voduns e dos orixás por meio de algumas motrizes culturais. Em Palhaços Sagrado e Santo Brincalhão, a origem do princípio ao fim, procure investigar a figura do cômico dentro dos rituais afro-brasileiros, africanos e ameríndios, examinando os palhaços de folia de reis, a origem africana de Arlequim e a sociedade secreta dos palhaços Coreoduga do lado africano. E Otiuá, o palhaço Craô, junto com outras representações cômicas como o contador de história Yanomami, procurando perceber uma teatralidade que emerge do sagrado, bem como entender a dimensão de divindades que gostam de se divertir à custa dos humanos, como Makunayama dos Taulipang e o Exu trazido por africanos da Nigéria e de Benin. No pós-fácil, intento refazer alguns pensamentos procurando amarrar alguns conceitos no sentido de vislumbrar uma epistemologia afro-ameríndia, um campo de estudos novo baseado em tão antigas tradições, na esperança de ressignificar o conceito de teatro como encenação, apesar de suas raízes etimológicas estarem contaminadas pela tradição greco-romana, que norteou suas teorias e historiografia, sem ter levado em conta, sobretudo, a epistemologia locais e suas práticas performativas, definidas no teatro das origens. Zica mesmo. Chapei aqui, ó, o quarteto inseparável. Percutir, cantar, dançar e contar. Eu gosto muito de contar histórias nas minhas letras. Tem uma: sentado na rua vendo a vida passar, até onde eu sou capaz de sonhar. Então, sentindo o universo à minha volta, os pés no chão, as mãos, a alma.
percutir, dançar, contar, zica mesmo. E aqui também, ó, o tambor de crioula, o coco, o jongo, o lundu, o samba de roda. Então tudo isso aqui, ó, vamos transformar tudo isso aqui, ó, na nossa vida, zica mesmo. Então a gente terminou aqui a introdução. O primeiro capítulo é características e qualidades do teatro das origens. Bora começar esse capítulo, que posterior à introdução é o primeiro capítulo. Gostaria de inicialmente destacar os elementos cênicos elaborados dentro de técnicas seguras na maneira de construir a cena, destacando suas estéticas particulares para compreender o alcance, os contextos e as formas como o ritual se transforma em teatro, sem contudo perder sua essência. As apresentações da Associação Religiosa do Gorovoduns ou Brequeté durante 2 festivais de divindades negras no Togo, 2011 e 2013, são um bom exemplo das possibilidades contemporâneas dos processos de encenação dentro de uma grande variedade de rituais em que se conjugam a performance de diversas manifestações de entidades, suas ações dramáticas, danças, interatividade entre si e o público. Utilização do espaço, bem como a manipulação de facas e objetos perfurantes, como no caso do grupo de guerreiros. Cores e formas de vestir ressaltam comportamentos. O uso de turbantes ressalta o rosto, que é maquiado de forma a exaltar a dramaticidade da própria cena do autoflagelo como prova de coragem, no caso dos guerreiros. Diferente em vigor, o outro grupo que incorpora o mamã de samba, chamba, a protetora de quem foi escravizado, rodopia enquanto ajudantes utilizam chaleiras para esfriar o solo por onde dançam, uma forma mais cadenciada. O figurino largo e rodado dá ênfase ao rodopiar do performer. Tem umas imagens, vou colocar muito zica essas imagens. Então essa imagem aí, Gorovodum no palco do Festival de Divindades Negras, Anerro. Foto de Tatiana Damasceno, 2011. Gorovodum no palco do Festival de Divindades Negras, Anerro, também da Tatiana Damasceno. Aqui são outra foto aqui, zica mesmo. Seguindo aqui na página 37. Assinala, portanto, uma estrutura outra de teatro que se caracteriza principalmente por 2 aspectos complementares. O da construção de uma narrativa própria, a peça ou o texto, a história a ser contada, obviamente, dentro das tradições ágrafas, se transmite oralmente. 2. A escolha de linguagens cênicas específicas e o constante exercício das mesmas. Se no primeiro ele afirma identidades e manipula simbolismos provenientes de antigas tradições por meio de encenação e mitos e histórias cosmogônicas, no segundo revela um conhecimento de técnicas de representação, de canto, dança, complementado por escolhas amadurecidas de utilização de materiais na criação de cenários, figurinos, adereços e até mesmo maquiagens dentro de tradições orais transmitidos entre sacerdotes, xamãs, religiosos e simpatizantes. Na maioria dos casos, o espaço recebe o nome de terreiro, seja ele de terra batida ou de cimento queimado. E, como veremos, terreiro é muito mais do que um simples espaço onde ritual e jogo se complementam. Zica mesmo, vamos ficar aqui então com esse trecho, falando de terreiro, muito zica. Posteriormente vai vir a narrativa, o texto e seus elementos musicais coreográficos. Vamos continuar no próximo livro, então chegamos aqui na página 38. Zica mesmo esse livro do Zeca Liggero, Teatro das Origens, Estudo das Performances Afro-Ameríndias. Então vamos fechar esse vídeo aqui, ó. Arthur Justino, eu gosto de compor. Aqui ele fala, ó, tambor de crioula, o coco, o jongo, o landu, o samba de roda. Eu gosto de compor no samba de roda, o jogo, o landu, tambor de crioula, o coco, teatro das origens. Zica mesmo.